E a meditação, o silêncio, só ficar em silêncio, sem nenhum tipo de estímulo, e fazendo o máximo possível para eu sustentar um grau de imobilidade, nesse exercício, a gravidade começa a exercer muito desconforto. E aí eu vou sentindo inquietude, vou sentindo frustração, um monte de coisa que estava adormecida dentro do corpo vem à tona. E aí eu tenho a oportunidade de ver. E esse lugar do ter a oportunidade de ver, que a gente tem hoje muitos estímulos e cada vez mais, com o seu feed, do jeitinho que você gosta, só com as coisas que você gosta de consumir, para você evitar esse confronto. Ele não é fácil. Alô a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nuno Palma e hoje eu tenho aqui comigo o Cadu Kassaú. Ele é criador de conteúdo há mais de 10 anos no YouTube. Ele fala sobre temas como a espiritualidade, o autoconhecimento, a sincronicidade, o estado de flow, tudo temas que eu amo e eu hoje vou-me perder aqui à conversa com ele. Ele é também o fundador da Escola do Flow e faz também expedições de crescimento pessoal e desenvolvimento e espiritualidade. E ele estava aqui a passar por Portugal e, por que não, uma boa conversa. Bem-vindo, Muito Cadu. obrigado, Nu. Obrigado pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui. Primeira vez que eu participo de um podcast aqui em Portugal. Que bom, que Então, bom. muito feliz de estar aqui contigo. Que bom, obrigada. Tu és uma pessoa que eu já conheci ao trabalho, acho que traz conteúdo muito rico, muito concreto, sólido, acessível, sobretudo. E acho que vamos explorar um bocadinho todos os temas que tu falas, não todos, mas os que mais me apaixonam também. E eu estive também mais mergulhada nos teus conteúdos ultimamente também, para perceber ainda melhor o tipo de conteúdo que tu trazes. E há um ponto muito interessante que eu queria começar por aí, que é, eu sempre senti, ou seja, eu também enquanto criadora de conteúdo, eu comunico muito o facto de nós alcançarmos muito a nossa melhor versão, de atingirmos o nosso potencial, de querermos chegar a um sítio de sucesso, de realização. No entanto, eu tenho percebido cada vez mais que essa procura por uma luz fora de nós, ela já existe e está cá dentro. Ou seja, o movimento se calhar é um movimento oposto, que é, se calhar nós não devemos procurar a nossa melhor versão porque ela já cá está. No fundo, se calhar temos é que nos desapegar de tudo aquilo que apaga essa versão, não é? As preocupações, as inseguranças, o caos, e trazer alguma plenitude. E ao longo da tua trajetória, eu gostava de te perguntar como é que tu foste também atingindo essa completude de te sentires uma pessoa mais inteira, mais vazia, no sentido de encontrares um vazio interior, e como é que foi esse percurso na tua vida? Tem sido ainda, né? Tem sido, sim, Tem não sido, termina, mas tem sido uma é viagem. uma jornada que não acaba, né? Curioso você tocar nesse ponto dos objetivos de sucesso e como a gente tem esses impulsos, né, que foram construídos pela nossa família, pela sociedade, todos esses estímulos externos. E para mim isso nos últimos 1 ano, 2 anos tem sido um objeto de reflexão um pouco mais profundo, porque acho que todos nós, assim, principalmente no caminho de ter o seu próprio projeto, de empreender, existem demandas invisíveis que ditam os nossos passos, né, os nossos nossas iniciativas, o que a gente quer fazer. E mesmo você estando num caminho de autoconhecimento, às vezes você não percebe de onde está vindo a vontade. Hoje tem sido um objeto que eu converso com os meus alunos, assim, de onde surge a vontade? Você quer fazer um projeto, mas de onde está vindo isso, né? Por quê? Porque quando eu iniciei a Escola do Fluxo, por exemplo, foi em 2021, no primeiro ano a gente já teve mais de 500 alunos, assim, né? Entrou bastante gente na comunidade. E eu e meus sócios, meus parceiros na época, a gente teve uma visão de, não, vamos fazer a próxima Mind Valley, vamos criar um projeto do tamanho, não sei o que lá, do Brasil inteiro, falar com 1 milhão de pessoas e todas aquelas urgências, né? Que demorou um tempo para eu entender que ali dentro desse desejo tinha um pouquinho assim de sucesso, de conquista, de validação social, de reconhecimento, todos esses lugares, assim, né? É muito invisível, né? Então demorou um tempo, assim, né? Demorou investigar até nas relações com sócios, com tudo isso, perceber, assim, cara, a gente tá querendo ficar desse tamanho todo, mas
Por Por quê, quê? assim, né? A gente consegue dar conta disso, assim? Vai ser o mesmo nível de qualidade que a gente poderia com um grupo menor, sabe? Ou o volume de trabalho que isso gera também vai manter todos nós no nível de paz que é importante para poder promover Exatamente. esse tipo de trabalho? Então, tudo isso foi um objeto de estudo assim, que me fez mudar muita coisa nos últimos anos. Assim, até o momento que eu estou hoje, que eu consegui construir uma forma de conduzir esse processo de autoconhecimento com encontros semanais, com estudos de filosofia, com um grupo de estudo, com práticas de breathwork, práticas Sim, somáticas, mesmo conduzidas à distância, que elas, ao mesmo tempo que eu consigo compartilhar e dividir com o grupo, elas também me nutrem, também servem como um abastecimento para mim tal e também, qual. de estar ali junto com o grupo toda semana, que é uma sanga, é uma comunidade espiritual, que Sim. você está mantendo isso como um nível de prioridade na sua semana, na sua vida. E para mim, eu vejo que isso me ajudou e me ajuda a manter a coerência, Ok. a ficar com esse nível de sensibilidade, tipo assim, tá, a gente está querendo fazer um monte de coisa. Isso vem de um lugar de coerência ou vem de um lugar de desejo? Uhum. E se é do lugar do desejo, de onde veio esse desejo? Sim, Sabe? sim. Isso Porque tudo isso é condicionamento, né? vem de um lugar de amor ou vem de um lugar de medo, não é? Medo de não ser suficiente para o mundo Total. ou se vem de um lugar de amor, de Sim, eu sou suficiente, não é? sim. E de transbordo, né? Perfeito. É muito interessante esse ponto que tu trazes porque de facto é necessário esse autocentramento, não é? Uhum. E de nos conectarmos e percebermos efetivamente de onde é que vêm as nossas vontades, se é ambição ou ganância, se é de um lugar de medo Sim, ou de amor, como estavas a dizer. sim. Ahm, mas a verdade é que nós vivemos num mundo constantemente sobrelotado de informação, de estímulos, não é? De redes sociais, de movimento, está cada vez mais acelerado. Uhum. E como é que tu achas que nós podemos cultivar? Porque repara, a geração Z não aprendeu a estar no momento presente. Ou Uhum. seja, hum, esta nova geração, eu digo a geração Z e a nossa geração ainda apanhou um bocado isso. Nós nascemos. Que idade é que tens? Eu tenho 37. 30. Ah, ok. Já és mais velho. Eu achava que eras mais novo, mas sim. Mas Ah, tu tá apanhaste. fazendo bem a dieta e tudo. Mas pronto, de qualquer das formas apanhámos o mundo sem internet e com a internet. Sim. Mas a verdade é que a geração Z hum, não, ou seja, não aprendeu a estar só. Uhum. Não é? E onde é que este mundo os vai levar assim? A crianças que não conseguem parar, não é? E Uhum. existe uma dificuldade enorme. E o que é que podemos fazer nesse sentido para cultivar esta presença? Porque é preciso essa presença para o autocentramento, não é? Perfeito. Isso tem sido um objeto de conversa com os membros da comunidade já de sempre, mas com amigos próximos, muito intensa essa Sim, conversa sim, sim. sobre quietude, sobre ser capaz de construir quietude. Eu digo assim, olha, dentro de processos de busca de autoconhecimento, poxa, já fui para a Amazônia, faço retiros, faço muitas coisas e de todas as ferramentas que eu já fiz, assim, de todos os lugares que eu já fui, até hoje, a ferramenta que foi mais impactante para mim, assim, que me revelou muita coisa, foi o Vipassana, Uhum. foi o retiro de meditação Vipassana do Goenka, e o Breathwork depois veio como uma ferramenta de aprofundar na respiração, né? De como eu posso atingir esses estados de serenidade e de profundeza dentro do próprio silêncio com um pouco menos de tempo. No lugar de ficar 1 hora de meditação, dá para fazer uma prática que já te coloca a sua mente num outro estado e ali tu dá um mergulho. Então é uma conversa que eu tenho tido com alguns amigos porque eu vejo adultos, não só a geração Z, Sim, 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 adultos, sim. adultos Todos nós. que não conseguem ficar em solitude, não conseguem ficar em silêncio, com muita agitação, com muita inquietude, sabe? Até mesmo numa presença, um contato com outra pessoa, e a pessoa tá se quicando por dentro, né? E eu venho assim num estudo também do desafio que é comunicar isso sem falar exatamente o que é que você está vendo, né? Que é Uhum. se ajudar o outro a ver, né? Uhum. Se ajudar o outro a trazer luz para aquilo que não está vendo, porque a pessoa não está vendo que ela está inquieta. É um desafio, sim. É um desafio. Para mim assim tem sido um grande desafio e uma oportunidade de aprofundamento até no tamanho da ternura, no tamanho da compaixão, sabe? Uhum. Pessoal, assim, Sim. na minha investigação pessoal.
para poder lidar com isso, né? Sim, sim. Porque para mim, assim, hoje, por exemplo, antes de vir para cá, fiz uma meditação em casa também e tal, e a meditação, o silêncio, só ficar em silêncio durante X minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora, que seja, sem nenhum tipo de estímulo, sem nenhum tipo de som, sem nenhum tipo de ruído, sem nada, e fazendo o máximo possível para eu sustentar um grau de imobilidade, não me mexer, não me ajustar, primeiro me ajustar antes, né? E aí na hora que eu sentar, ficar. Nesse exercício, a gravidade começa a exercer muito desconforto. E aí eu vou sentindo inquietude, vou sentindo frustração, um monte de coisa que estava adormecida dentro do corpo vem à tona. E aí eu tenho a oportunidade de ver. E esse lugar do ter a oportunidade de ver, que a gente tem hoje muitos estímulos e cada vez mais do jeitinho que você gosta, com o seu feed, do jeitinho que você gosta, só com as coisas que você gosta de consumir, para você evitar esse confronto. Esse confronto, ele não é fácil. Ele não é fácil. Mas eu não enxergo outro caminho para encontrar um pouco mais de espaço dentro de si e desapegar de condicionamentos externos, né, que nos empurram para lugares que não são os nossos lugares, que não seja esse aprofundamento dentro de si mesmo, esse contato consigo mesmo. Contato consigo mesmo. E é isso que eu venho, né, compartilhando, cultivando e compartilhando. Sim, nós temos a escolha de levantar, ou seja, ceder ao desconforto, levantar, ir embora e não ver, Sim. ou observar esse desconforto e perceber exatamente quais é que são os nossos conflitos interiores, não é? Sim. Mas há pessoas até que, ou seja, o nível de desconforto é tão grande, ou seja, o que é que reflete uma pessoa que se sente tão desconfortável ao estar sentada e parada? Ou seja, o ponto que eu quero chegar é, se existe tanto desconforto aqui dentro, o que é que essa pessoa depois reflete cá fora, não é? Ou seja, há muito trabalho para fazer, não é? Ou seja, começando só pelo simples facto de uma pessoa se sentar, e o simples facto de sentar e estar em silêncio já gera desconforto. Sim. E no fundo aquilo que está cá fora é o que está cá dentro, não é? É interessante todas as práticas de meditação e respiração, e falando também da respiração, eu vi um vídeo teu que amei no Instagram que falava que a respiração marca o ritmo da nossa vida, não é? Uma pessoa que tem uma respiração muito tensa, muito acelerada, muito inquieta, está a comunicar qualquer coisa ao corpo. Sim. E vice-versa. Queres explorar um bocadinho esse tema da respiração e qual é o poder? Claro. Eu comecei a estudar sobre a respiração em 2019. Até então, já me aprofundava nas práticas de meditação, mas eu não olhava para a respiração como uma ferramenta. Né? Para mim era uma coisa natural que a gente Sim, faz o tempo todo exatamente. e estamos vivos por causa dela, né? Mas depois de uma experiência que eu tive, veio assim, um insight muito forte sobre me aprofundar e buscar esse conhecimento com a respiração holotrópica, com a respiração renascimento, né? Que são práticas que permitem que o indivíduo atinja níveis de consciência expandida, assim como é possível com os psicodélicos hoje, sem tomar nada. E aí a primeira prática que eu fiz, efetivamente, né, que eu não consegui fazer da holotrópica, a primeira prática que eu fiz efetivamente foi uma prática chamada Ananda Mandala, que é do ECAN, da Oneness University lá na Índia. Ok, sim. E é uma prática intensa, né, de respirações intensas pelo nariz, longa, dura mais ou menos uns 40 minutos. E quando você vai passando por cada chakra, você vai passando por esses centros energéticos do corpo, que por acaso também são pontos do corpo onde a gente tem plexos nervosos que emanam para o resto do corpo. Então, eu fui fazendo essa prática e quando chegou aqui, na altura da garganta para cima, aí parecia que eu tinha tomado um psicodélico. Eu tava fractais e miração, aquela coisa toda que um psicodélico pode oferecer. E eu fiquei muito... na verdade, eu fiquei muito choroso, né? Eu transbordei de tanto choro, assim, de sentir um amor muito profundo dentro do corpo. E alegria de falar assim, nossa, isso está disponível, isso está aqui dentro. E aí eu comecei a buscar minha formação e tal. E a formação que eu fiz com o pessoal da Itália, da Alchemy of Breath, era uma formação focada em liberação de trauma. Focada em trauma release. Uau. Porque parte do princípio, né, assim como as outras práticas também, que o que nos impede de estar em contato com essa versão ótima nossa, com essa versão com mais clareza, com mais paz, com mais amor dentro de nós, são nossos traumas, são Tal e qual. nossas memórias, nossos Nossas registros, feridas, não é? nossas feridas. Então, nessa formação, a gente foi aprendendo como existia pontos de interseção
entre essas práticas um pouco mais modernas, né, que foram desenvolvidas dos anos 70 para cá, por assim dizer, as práticas de respiração ativa Sim. para acesso ao estado ampliado de consciência, e a visão da terapia haitiana, da terapia corporal, que nasceu lá em 1920, e como o Reich, né, esse primeiro pesquisador e psiquiatra da época, entendeu que o corpo armazena trauma e forma corpos. Uau, Então, que cena. cria estruturas do corpo, determinadas tendências, a um tórax um pouco mais fechado, um pescoço um pouco mais encurtado, um quadril mais apertado. Tudo isso é uma E informação. existem padrões, não é? Existem padrões. E já conseguimos perceber. Isto porque há um livro da Lise Bourbeau que são as 5 feridas, não sei se conheces, Não pronto, conheço. que fala da ferida do abandono, da rejeição, e ela fala muito da morfologia das pessoas e ela padroniza. E isto para te perguntar se já há padrões Sim. associados a traumas. Sim, sim, sim. Ele disserta, né, que existem 7 segmentos de couraça no corpo, que é a couraça ocular, oral, cervical, torácica, diafragmática, abdominal e pélvica. São 7 pontos do corpo que a gente vai ter uma tendência a acumular tensão, guardar Ok. tensão. Então, pessoas que, por exemplo, podem ter uma tendência a ter o olho tremendo Tremer. diante do estresse, ou ranger os dentes, ou sempre com muita dor aqui na região do Da trapézio, cervical, sim. cervical e tudo mais. E como isso... Acabaste de me descrever a mim quando estou no stress. E Estou todos a nós brincar. temos nossos mecanismos Sim. de alívio do estresse. Sim. Por vezes eles vão ser só corporais, né? Vão ser um lugar de resposta ao estímulo externo ou interno, que pode ser também pensamento, memória, preocupação e tudo mais, mas por vezes vão ser só corporais. Por vezes eles podem se tornar hábitos, né? Compulsões, Compulsões, sim. vícios, consumos, várias outras coisas que se tornam mais um subterfúgio de alívio do estresse, os quais se tornam cegos. Uma compulsão é um amortecedor, não é? De um trauma. Sim, é um mecanismo de alívio. Então, a pessoa que está lá, sei lá, passa 2 horas rodando o feed do Instagram, por vezes não consegue perceber que existe algum nível de angústia com o próprio tédio, ou com a preocupação, ou com o volume de coisas que tem para fazer, e que gera uma angústia, gera uma tensão, que então existe um lugar de descarga. Só que antes desse lugar de descarga, que é mecânico, que é pegar um objeto e lidar com esse objeto, acontecer, ou abrir uma geladeira e comer, ou várias coisas. Sim. Antes disso acontecer, o corpo já tem muita informação. E a atenção, ela está no corpo. Então, parte do meu trabalho é como eu posso ajudar outras pessoas a desenvolver essa consciência corporal. Trazer essa atenção para o A corpo sentir no corpo antes. antes de colocar para fora. Porque se colocar para fora pode ser um ato, pode ser uma fala, pode ser uma violência, pode ser muitas Um coisas. gatilho qualquer. Um gatilho. Não, digo. O gatilho gerou o desconforto. E aí a pessoa, inconsciente do desconforto, transforma ele para fora. Ah, sim. Fala uma coisa que não é para Sim. falar. Sim. Sabe? Começa Já a criar percebi. conflitos ou desorganizações Sim. na vida, né? Sim. A reatividade, não é? Sim. Sim. Ou a tendência à depressão, ou a se fechar dentro de si. E o corpo, ele tá dando essas informações. Mas, Cadu, desculpa ter interrompido, já Claro. seguimos, porque agora estou a ir a um ponto que eu acho muito importante, que é muitas pessoas que têm traumas no corpo têm uma grande dificuldade em relaxar. Sim. Ou seja, o corpo está constantemente tenso e nem sabem sequer o que é relaxar. Sim. Como é que uma pessoa que já tem esta consciência, não é? Que nem sequer consegue relaxar, como é que vai a um estado de cura, não é? Porque o corpo só cura num estado de relaxamento. Sim. Ou seja, é aí que o teu trabalho entra. Sim. Ou seja, sei que através de psicodélicos é possível, sei que através da respiração também. Sim. Há imensas ferramentas, não é? Sim. É esse o ponto, né? A pessoa precisa tomar uma decisão, porque você não tem como interferir no processo de alguém que não esteja querendo fazer esse movimento, né? Num processo terapêutico tradicional, né, na psicanálise, às vezes esse processo vai ser muito longo, vai ter longas conversas durante longos meses, até que se identifique algum tipo de questão e que isso possa ser externalizado verbalmente, elaborado e criar novas sinapses, novas conexões na mente daquele indivíduo. No trabalho corporal, quando você vai, por exemplo, num processo corporal, inclusive aqui em Portugal, eu estou conhecendo uma comunidade super interessante, o Quenda estava aqui também, né? Quero conhecê-lo. Sim. Não o conhece ainda? Não conheci pessoalmente ainda. Ser humano incrível. Um trabalho com o corpo que a pessoa ela já tem que estar predisposta a mexer nesses elementos do inconsciente. Sim.
Porque se você vai se deitar para fazer uma respiração, por exemplo, se alguém vier no meu retiro, a gente vai fazer a prática. E a prática vai trazer elementos do inconsciente à tona. E o ponto é, existe segurança, o espaço está seguro, tem pessoas que estão ali para acolher, eu estou ali junto, a gente está vivendo aquele processo junto, todo mundo está navegando pelo mesmo processo. É desafiador? Pode ser bastante desafiador, mas também pode não ser. Pode ser profundamente prazeroso e gerar acessos de informação que são muito valiosos e que mudam o curso de uma vida de uma pessoa para outro caminho. Então, como que uma experiência que traz a tua mente... Porque, assim, vamos olhar a própria palavra psicodélico, né? Sim. A palavra psicodélico, né, vem de psique, que é mente, ou alma também, para os gregos também tinha essa versão, e delos, que é ver. Então, são experiências que permitem que a gente perceba a nossa mente, que a gente veja a nossa mente. A gente se distancia um pouco dessa identificação com os nossos pensamentos e tudo mais, e tudo isso fica muito evidente no nosso rosto. Então, existe um diálogo ou uma capacidade de compreensão com um pouco mais de distância daquilo que se passa dentro de si. Que, por vezes, numa vida cotidiana, a gente vive a vida igual uma bola de pinball. Bateu pra cá, eu vou pra cá. Bateu pra lá, eu vou pra lá. E assim a gente vai levando a vida. Reagindo ao estímulo, sabe? Reagindo ao estímulo e não agindo com... criando estímulo, né? Exatamente. Sabe? Desenhando, não é? Desenhando. A nossa vida. By design, exato. Sim. E então esse tipo de prática, a prática corporal ou a meditação, ou até mesmo o Vipassana, até mesmo você ir lá e sentar lá e ficar meditando 10 horas por dia, é isso. O corpo vai evocar tudo isso. Vai de fato ferver. É uma sensação de ebulição, como se fosse bolhas, e essa inquietude toda, que todos nós temos camadas e camadas dela. Como você falou, tem pessoas que nem sabem o que é relaxamento, elas estão tensas o tempo inteiro. Tem pessoas que estão mais apaziguadas, mas que na hora que entra inquietude, surge coisa. Eu também. Sim. Quando eu sento, todos claro. Nós. Então surge coisas dentro de si que ainda precisam ser vistas, que podem ser melhoradas, que podem me dar uma clareza dos próximos passos e tudo mais, que tudo isso mexe por dentro. E no momento que eu me sento em meditação, eu quero olhar para isso. Eu não quero... Boa tarde. O que posso fazer por você? Por enquanto nada, muito obrigado. Tudo bem. Que engraçado. Então, existe uma decisão. Eu acredito que, em primeira instância, existe uma decisão, existe uma vontade de querer ver. E nesse lugar, o primeiro passo é muita humildade. Eu estava-me a vir a palavra humildade à cabeça, não é? Aquela abertura para aquilo que é novo, deixar que isso aconteça. Porque, desculpa ter interrompido, mas eu acho que agora, num mundo com muita informação, todos nós vivemos a ilusão de que já sabemos muito e que não precisamos de nada. E isto cria uma arrogância. E eu estou a dizer todos nós, inclusive eu, em alguns momentos, em que dou por mim a pensar que já sei, não preciso. Mas esta humildade de estar a abertura para aquilo que é novo e de perceber que efetivamente é preciso essa humildade para experienciar esse processo de cura, não é? Sim. Para mim, a humildade tem sido um objeto de estudo também, né? Até num retiro recente que eu fui participar, eu falei como intenção, assim, eu quero olhar para esse ponto, assim, porque hoje eu entendo a humildade como espaço. Ter humildade é ter espaço. Se não tem humildade, não tem espaço. Se não tem espaço, não chega a nada, né? E esse, para mim, se chegar alguma coisa, é chegar... É Deus, é poder adentrar no corpo, né? Se existe a certeza de que já se sabe tudo, de que já se viu tudo, se já se entende tudo, ou enfim, de que não precisa de ajuda, então tu não precisa de ajuda, né? Sim. Boa sorte. Exatamente. Que interessante. Olha, falando do estado de flow, que muitas vezes eu sinto nas minhas corridas, principalmente a correr. Eu sou uma amante de corrida e acho que a primeira vez que eu experienciei o estado de flow foi através do exercício físico. Agora muitas vezes o meu estado criativo, quando estou a criar conteúdo, quando estou a editar também acontece. O estado de flow é uma conexão profunda com o momento presente, não é? E queria explorar um bocadinho este tema contigo, que é lindo. Qual é que é a tua visão sobre o estado de flow? Então, o estado de flow foi cunhado, né, esse termo pelo Mihaly Csikszentmihalyi nos anos 70 para cá. Parabéns por dizeres este nome tão bem, porque Muito esforço. Demorei para conseguir falar esse nome assim. Eu li o livro dele já há uns anos, quando saiu, e quando vi
o nome do autor foi muito difícil. Pois é, o Mihaly ele cunhou esse termo, mas esse é o estado, ele é tem muitos outros nomes. Em outras tradições tem outros nomes. E é Acredito que a sim. mesma É a mesma designação, coisa. mesma coisa. Então, o que eu compartilho hoje, né? Que no estado de flow, o Mihaly vai falar que você precisa ter concentração e foco, você precisa estar num tipo de experiência que te gere o entusiasmo e feedbacks imediatos, que te levem a pequenos ajustes rápidos. Ah, vai te falar, isso dependendo, né, atividades, por exemplo, com a música ou como o Sim, esporte, né, sim. que vão te colocar nesse estado de êxtase que você acessa um nível de prazer e uma dissociação do seu senso de identidade. Você esquece de si mesmo. E é isso É aí, tão bom. é tão bom, né? E neurologicamente isso vai ser o silenciamento da rede de modo padrão do cérebro, Ok. que é essa rede, a rede do cérebro que está analisando pensamentos sobre o futuro, funcionando o córtex pré-frontal e trazendo preocupações ou necessidades ou planos futuros, e também navegando pelo cingulado posterior, que são uma parte do cérebro que está associada mais à nossa memória. Ok. Então essas duas partes do cérebro elas são silenciadas momentaneamente, e nesse momento que ela é silenciada momentaneamente, existe uma homeostase com outras partes do cérebro. Então a gente entra nesse lugar de novas cognições, novas sinapses, e eu tenho certeza que várias ideias que você tem vêm do momento que você está Sim. correndo, Sem dúvida, sem né? dúvida. E a gente pode cultivar esse estado em outras circunstâncias. Como? Cultivando mais presença. E aí o interessante é que no yoga, né, quando a gente vai olhar pela pedagogia do yoga, né, que são os 8 passos, Sim. que tem os yamas e os niyamas, e depois tem asana, pranayama, pratyahara e samyama. Nesse momento aqui de samyama, que vai falar sobre meditação, tem o primeiro passo, que é dharana, que é concentração, e o segundo é dhyana, que é o que eles vão chamar de meditação. E dhyana é o estado de flow, porque ele é caracterizado pelo momento onde o indivíduo e aquilo que está sendo observado se torna uma coisa só. Num só. Ele é absorto pelaquela experiência. E o mais interessante para mim é que atingir esse estado de dhyana, de rendição, de dissolução com aquilo que se faz presente, não é algo que você faz, mas é uma consequência da concentração. Então a concentração te coloca nesse estado. Ok. E por Certo. isso, tantos exercícios, por exemplo, os asanas, né, para poder desatar os nós do corpo, apaziguar todas as angústias que estão nas coraças, no Sim. corpo inteiro, para abrir isso, os pranayamas para poder movimentar a energia vital, para depois então a gente trazer os sentidos para dentro e aproveitar essa navegação que é interna, tem um universo de coisas acontecendo dentro da gente. Sim. Um universo de coisas. É incrível. É muita coisa para ser vista e que exige muita concentração. Então, mergulhar nesses estados, né, permite que você se desassocie, você se esqueça de si mesmo. E esse é o mesmo estado que a gente atinge quando a gente está tendo uma experiência de sexo com alguém, quando a gente está correndo, quando a gente está, às vezes, cozinhando, fazendo arte, várias coisas. Mesmo no surf, não é? Fala-se muito No surf, se fala também. da escalada, do esporte de aventura, né, como um todo, porque o cara não pode estar pensando na conta para pagar quando ele está subindo a montanha, né? Exatamente, exatamente. Então, o que eu cultivo hoje na Escola do Fluxo é como que a gente pode, o que a gente pode fazer em termos de consciência corporal e de perceber como o meu corpo responde ao mundo, para eu cada vez mais perceber se eu estou presente ou se eu estou querendo alguma coisa, se a minha mente está projetando alguma coisa, se ela está lembrando de alguma coisa, ou se eu estou aqui rendido, entregue, cada vez mais. Porque quanto mais eu fizer isso, quanto mais eu me familiarizar com esse estado de entrega, mais fácil fica de eu perceber quando eu saio dele. Esse é o meu mote, Tal e assim, qual. né? Sim, sim, sim. Quanto mais eu cultivo isso na minha vida, mais fácil fica de eu perceber que eu saí. E aí a gente vai naturalizando algo que é diferente. Sim. É um novo normal. É o novo normal, exatamente. Entende? Tu ficas com quase como um radar muito mais alerta, não é? Sim. Que saíste desse estado. Super inspirador tudo o que estás a dizer, porque eu sempre fui muito mergulhada nos temas de desenvolvimento pessoal, sempre li muito, como estás a perceber também. Mas sempre foi difícil para mim um estado de relaxamento, sabes? Sentir, render-me ao momento presente. Eu sinto que grande parte da minha vida só me consegui render precisamente em estados de flow. Ou seja, eu criava ambientes que me punham disponível para isso acontecer.
E Como o é... quê? O quê, o quê? Como o quê? A corrida para mim foi um estado como esse. Curiosamente, quando eu estou a editar o podcast, isso acontece. Sim. 5 horas passam em 1 hora. É artístico. É. A escrita, determinados momentos da escrita, nem sempre, mas há momentos em que parece que se surfa uma onda e que não para. Um, portanto, sim. Ou seja, é muito bonito ver alguém que efetivamente pratica, porque sente-se, não é? Há muita prática aí dentro e que de repente sente-se muito isso aqui fora também. Tento o máximo possível, né? E pra mim, beleza, tem o Breathwork como uma ferramenta pra mim. Por que eu não me comunico apenas como facilitador de Breathwork, eu foco apenas nisso? Porque pra mim o Breathwork é uma ferramenta, não é fim, é uma ferramenta. Que o fim é estar nesse estado. Então, esse é mais o meu objetivo, Tal e meu objeto qual, de sim. estudo. E aí, como eu falei pra você, existem outros nomes, né? Porque quando eu vejo que essa mesma compreensão, que é uma compreensão que o ser humano chegou, de que a gente consegue viver, lidar com a vida, partindo de um outro lugar de consciência e responder à vida, partindo desse lugar de consciência onde não é você agindo. Tu és só um veículo, Algo não é? age através de você. É isso, você é um veículo. Quando você consegue cultivar um pouco mais disso, de se render à vida, na minha experiência, né, que minha jornada toda de autoconhecimento, ela começou viajando no mundo durante 5 anos, então foi um momento de muita entrega, muita abertura, que eu não sabia o que ia acontecer na sequência, eu fui vivendo muitas sincronicidades, muitos bons acasos, eu vi que é muito inteligente fazer isso. E que permitir ser orientado por algo que está pulsando dentro de si e que não parte de uma vontade de querer nada de ninguém, nem de cultivar nada de ninguém, de ser reconhecido por ninguém, de nada, mas de experienciar a vida de fato, de verdade, coloca a gente em circunstâncias e situações e pessoas e oportunidades que são muito além do que a gente poderia conceber, que a gente poderia imaginar com a mente. Então eu falei assim, nossa, quem entendeu sobre isso e o que eu posso fazer para isso fazer mais parte da minha vida? Sim. Tem no povo sufi também, né, na tradição esotérica do Islã, tem nome para isso, né? Eles chamam lá de faná, que os dançarinos derviches, que eles dançam, né, eles chegam no mesmo estado. Para eles poderem ficar 1 hora fazendo aquele tipo de prática, Sim. o tempo que eles fazem aquela prática. E existem práticas de respiração também, que eles fazem sentado em círculo, respirando junto e cantando. Existem vários exercícios, que é o zikr. Mas para eles poderem cultivar aquele estado, existe uma entrega muito profunda. Tem que existir. Mas, Cadu, desculpa, e o que é que acontece quando nós tentamos controlar? Ou seja, estamos a falar agora do estado de entrega, não é? De rendição, mas a verdade é que a maioria da sociedade tem alguma dificuldade a chegar até aí e vive no outro estado, um estado de controle. Pelo menos é a minha percepção. Sim. O que é que nós perdemos quando tentamos controlar tudo? Eu acho que a gente não consegue nem conceber o que a gente perde. Porque se concebêssemos, não tentaríamos controlar. não tentaríamos controlar, né? Mas a gente não consegue, não dá pra saber, né? Eu acho que é a experiência da vida de um indivíduo que é deixada de ser vivida no momento que ele tenta controlar os próximos passos e os futuros passos. E eu não sou contra o planejamento, nada disso. Tem uma organização, tem uma empresa, tem Claro. muitas questões, e, enfim. Mas eu acho que o que deve vir primeiro deve ser a intuição. A mente é uma ferramenta que serve para fazer planos, que serve para imaginar futuros, que serve para conceber ideias e desenhar projetos e destrinchar coisas, serve para dissecar as coisas. Né? O intelecto serve para isso. E, por vezes, a gente confunde o intelecto com o senso de identidade, confunde o intelecto com a intuição. Né? E, para mim, a intuição ela fala sempre através do corpo. Então, assim, a intuição ela vai falar contigo através do corpo. Eu ia te perguntar o que era a intuição para ti. A etimologia da palavra é intuere, que é tutor interno, né? Então, o que eu sinto quando eu sinto assim, não, isso aqui é a intuição que está falando. O coração abre, o corpo esquenta, o corpo abre, o corpo se expande. Existe um entusiasmo dentro de si. Quando essas ideias ou reflexões ou insights surgem, que eu tenho certeza que você sente também na corrida.
em outras instâncias. Todos nós sentimos em várias instâncias. Sim, sim, sim. Então, algo me expande e me permite estar aberto para a vida. E isso, para mim, é direção. Isso é a intuição falando. E aí, beleza. Um insight, por exemplo, foi a escola do fluxo e o chamado breathwork vieram dessa forma também. Assim, pum, escola do fluxo. Quando veio, foi no Vipassana, no segundo Vipassana que eu fiz. Veio a logo, veio o nome, veio o que eu trabalharia com as pessoas, veio o desenho todo, veio o mapa do negócio. E você tava no 6º dia do Vipassana, são 10, e tu não pode escrever, você não pode fazer nada. Eu fiquei ali, meu Deus, o que eu faço com essa informação agora? Que isso aqui é muito importante, preciso guardar isso. Não guardei. Chegou no último dia, a primeira coisa, assim, está finalizado o retiro. Eu fui correndo, pegar uma papel e caneta para anotar esse insight, porque ele tinha sido muito expansivo dentro de mim, Sim. sabe? Isso foi em 2019. E beleza, veio a ideia. Então, eu já sei qual é a direção. Agora, o como eu posso... É com a mente, não é? o como eu posso planejar. Com quem eu posso falar? Posso pedir ajuda de alguém? Informação para o como tem de sobra. Pô, tem todos os tutoriais que existem no YouTube, tem todos os livros que a gente pode ler sobre construção do que você quiser fazer. Sobre viajar ao verdade. mundo, relacionamento, qualquer coisa. O como existe. O que por vezes está vindo de um lugar que às vezes não está vindo do lugar mais genuíno, mais puro dentro de si. E esse lugar, o lugar do vazio interior, não é? Que é tão importante. Como é que tu cultivas diariamente? É através da meditação? O que é que nós podemos... Consegues-nos explicar, como se estivesse a explicar a uma criança? Ela sabe mais do que nós, não é? Sim. Mas como estivesse a explicar a uma criança, o que é esse vazio interior e que respostas é que... O que voz é esta que nós podemos encontrar? E qual é a importância de nós abrandarmos o ritmo para podermos aceder a este vazio, que é tão importante e que fugimos tanto, não é? Massa. Vamos falar um pouquinho sobre meditação, porque eu sinto que hoje eu também comecei na meditação por isso também. A meditação ela é propagada como uma ferramenta de produtividade. O capitalismo engole tudo. Né? Ele É fagocita, verdade. ele engole tudo. É verdade. Então medite para que você produza mais. Fogo, vê lá. Né? Escreva melhor e tudo mais. Eu não acho que é por aí. Mas eu comecei assim também. Não, que é meditação, então todas as pessoas mais bem-sucedidas do mundo praticam meditação, eu vou experimentar. A pessoa que me ensinou meditação foi uma amiga que ela era coach executiva, ela trabalhava com lideranças de empresas, e ela falava, eu pratico meditação todos os dias. A gente estava morando perto na Tailândia, e eu falei assim, poxa, você me guia um dia? Aí ela, guio? E eu já vinha estudando alguma coisa, mas é aquilo, assim, que eu acho que todo mundo passa. Você fica muito curioso, muito informacional, mas pratica com muito pouco. E a prática faz toda a diferença. Porque no momento que você escolhe se sentar para fazer uma prática e você não quer nada, inclusive você não quer ser mais produtivo ou ser mais inteligente, você não quer nada, você está fazendo uma abnegação. Você está tirando o seu eu de importância. Os seus desejos deixam de ser relevantes. E para mim a meditação ela tem esse viés. No momento que eu me sento em silêncio, eu não quero nada. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai vir dali. E isso, para mim, é a qualidade da mente. É a forma como a minha mente adentra esse exercício. E isso é fundamental para que algo possa acontecer. Porque não condicionas o processo, não é? Simplesmente permites que ele aconteça. É porque assim, eu posso falar assim, não, pronto, meditar 20 minutos por dia me ajuda a reduzir o estresse e aumentar meu foco. Então vira uma obrigação. Exato. Eu vou sentar, eu vou ligar lá o meu timer, vou botar 20 minutos e pronto, tá? E aí, muitas vezes, foi uma parte da minha vida também, a meditação ela vira um exercício, que você está fazendo e que tem um desejo específico, que é reduzir o estresse, aliviar e melhorar teu foco, e que não me coloca nesse estado de entrega. Sim. E, por vezes, vou ficar sentado ali brigando com o tempo. É um estado de controle. Estado de não é? controle. E aí você tá ali. Já passou o tempo, tá aqui assim, né, esperando, assim, mas peraí, botei 20 minutos, será que tá no time e tal? Você tá brigando com a mente ainda. O que eu cultivo, o que eu propago, ensino, né? Que é, como que eu posso, primeiro, aprender a tomar consciência do meu corpo? Então, no momento que a gente está sentado aqui, para quem já fez Yoga Nidra, que é uma varredura corporal também, ou Vipassana também é uma varredura corporal, como é que tá o meu rosto? Meu rosto está relaxado? Minhas feições estão relaxadas?
meu pescoço, minha mandíbula, meus ombros, minhas costas, tudo. Assim, eu vou fazendo um scanner pelo corpo inteiro para relaxar o corpo inteiro. Beleza, o corpo inteiro está relaxado, até a minha pelve, até o meu joelho, tudo. Estou confortável? Agora que eu estou confortável, eu tenho espaço. Quando eu vou entregando, assim, e tem por vezes vai fazendo microajustes, né? Tem microajustes que eu preciso fazer para que eu possa estar rendido. No momento que eu estou rendido nesse lugar de relaxamento, Harmonia, não é? de harmonia, de relaxamento do meu corpo, aí eu só levo minha atenção para dentro do meu coração e começo a respirar. É como se eu estivesse alimentando esse vazio. Então esse espaço que foi aberto agora ele vai ser nutrido. E aí sente coisas diferentes dentro do corpo. Pode sentir emoções, pode sentir prazer, pode sentir mais espaço se abrir. E desse lugar que surgem os insights, surgem as boas ideias. E que por vezes, a maioria das vezes, eles vão falar pelo corpo também. Então, já que a atenção está toda no corpo, eu estou conseguindo perceber. Porque para mim é isso, assim, a gente precisa entender que corpo e mente é a mesma coisa. Tal e qual. A mente Tal e ela não qual. está só no cérebro, Sim, né? sim. O cérebro ele tem lá seus trilhões de neurônios, mas tem mais 40 mil no coração, tem mais 300 mil no intestino, e fora toda a nossa rede de sistema nervoso periférico que está no corpo inteiro. Se eu sou capaz de saber se isso aqui é áspero, é porque tem troca bioelétrica que traz essa informação para minha medula, que chega até o meu cérebro e fala áspero. Mas a Exatamente, gente sim. está lendo o mundo inteiro, ou seja, a nossa mente, aquilo que percebe o mundo, está percebendo o mundo inteiro a partir de todo o corpo, que é a única coisa que eu possuo temporariamente, né? Que não É é verdade. temporariamente, aluguel de 80 anos ou mais, mas é a única coisa que eu possuo durante esse tempo. Então, é o meu veículo de experiência, né? Eu preciso desenvolver cada vez mais intimidade com ele. Sim, sim. Por acaso, eu estava a pensar nisso no outro dia, de que enquanto os anos passam, eu sinto que. Porque eu já fui muito gorda, já tive um estilo de vida muito diferente, hum, era muito pesada e eu sentia que o meu corpo estava todo anestesiado, sabes? Sentia muito pouca conexão. Aliás, eu nem sabia o que era isto de estar conectada com o corpo. E o exercício físico trouxe-me, foi uma porta, um portal para a transcendência, Sim. o movimento, e permitiu-me conectar primeiro ao meu corpo, depois às minhas sensações e também de sentir muita coisa que eu não tinha noção, não é? Que o meu corpo estava e ainda está grande parte do tempo sempre tenso. E eu acho que uma pessoa que está sempre tensa não sabe que está sempre tensa. Sim. E então esta conexão com o corpo é super interessante e acho que nos traz imensos insights. Falando um bocado de um ponto que eu gostava de falar contigo, porque eu acho que nós, enquanto sociedade, estamos muito virados para fora porque são muitos os estímulos e não temos noção do poder que temos cá dentro porque há muito ruído cá fora, há muito barulho. Eu gostava de fazer um bocado a ponte para a lei da atração, entre aspas, não é? Que foi vendida como um produto, mas que, na verdade, isto é só o nosso puro estado de ser, não é? Aquilo que nós somos cá dentro, encontramos cá fora. E queria explorar um bocadinho esta visão contigo do que é a lei da atração e desmistificar um bocadinho este ponto. Massa, podemos. É um tema que eu, durante alguns anos, eu compartilhei um pouco e falei sobre ele porque sentia que isso, que também despertava a curiosidade das pessoas, porque é um tema amplo, né? Mas sempre aterrando ele, sempre trazendo para a terra e para a matéria, para falar sobre ética, para falar sobre coerência, para falar sobre isso, falar sobre como nossos estados internos estão criando pensamentos, palavras e ações que vão moldando meu mundo externo. Tal e qual. Pensamentos desde ideias que podem me trazer um insight de comunicar com o fulano, e aí esse fulano abre uma outra porta que aí eu vou falar que não, que a lei da atração trouxe. Não, fui eu. E através dela, né? Só, Sim. para mim, falar sobre lei da atração é falar sobre karma. Ok, certo. E a ótica do karma é entender que ação tem consequência. Toda ação tem consequência. E o karma, ação e consequência, ele é caracterizado pelo movimento, né? Todo tipo de movimento, que pode ser o movimento da mente, o movimento das palavras, o movimento das ações. Só que tem algo que antecede tudo isso, que é a vontade. Da onde surge a vontade, que é a intenção. A intenção dita um pensamento, dita uma palavra, dita uma ação.
essa atenção sobre a intenção, para mim tem uma relação direta com o que a gente estava falando, sobre aprofundar dentro de si, ganhar essa coerência sobre o coração, sobre o corpo, sobre os nossos vazios internos, porque é desse lugar que brota. Se é angústia, se minha palavra carrega raiva, se minha palavra carrega tristeza, tem um lugar de onde isso se origina. E é esse lugar que eu preciso colocar mais atenção. Você falou sobre essa anestesia com o corpo e atenção, até mesmo pela ótica da terapia corporal é interessante porque, por vezes a tensão ou os traumas ou a história de vida de alguém pode ser tão intensa que a pessoa nem tensiona, ela não tensiona mais, ela se desconecta. Ela gera uma hipossensibilidade, ela para de sentir, porque é mais fácil para lidar com o mundo Sem do que dúvida. responder ao mundo. E isso vai gerar condições em todos nós temos. Sim. É curioso na ótica da terapia corporal, é que não se fala sobre dissolução das couraças, se fala sobre flexibilização, entendendo que a gente vai tê-las. Ok. Mas na ótica do yoga e do budismo, não, já se fala sobre dissolução completa. Mas é importante, para mim, é Tu importante. achas que existe essa dissolução completa? Eu acredito que sim, mas eu acho que não aqui, vivendo na cidade e tendo o estilo de vida que a gente vive. Eu acredito que são pessoas que trilham uma caminhada de vida muito específica com um desejo de ascensão espiritual, liberação. Porque o objetivo da dissolução completa, na ótica dessas tradições, é cessar o ciclo de morte e vida. É não voltar para cá, para a Terra. Então, se desatar tanta a sua estrutura dessa realidade material que não tem mais necessidade de voltar aqui. Então, tem esse objetivo. E toda a pedagogia que foi ali descrita mira nesse lugar. Então, isso precisa ser levado em consideração. Porque cada abordagem tem um objetivo específico, tem um conjunto de ideias específico. E eu acredito que sim. Sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que esses yogis, mestres avançados que existiram, por exemplo, Paramahansa Yogananda, por exemplo, que fez sua ejeção de consciência, né? Fez o Mahasamadhi e ele se desassociou do corpo e se suicidou, sentado em meditação. E muitos outros fizeram isso. Tanto em alguns registrados em livros e outros que a gente não tem nem conhecimento. Certo, sim. Então, eu acredito que sim, que essas pessoas têm esse nível de compreensão, esse nível de profundidade e visam isso, né? Mas que não é o que a gente visa só estar em paz e viver feliz. Exatamente, tal e qual. Né? É isso E a lei de mesmo. atração, né? É um termo que eu parei um pouco de usar, sabe? Parei um pouco de falar sobre isso, porque até pela forma como ele foi vendido, no próprio documentário da Rhonda Byrne e do livro, Sim. não, você vai ganhar todo o dinheiro da sua vida, o carro dos seus sonhos, Sim. todos esses lugares. Então, o desejo da ética e da coerência já parte do lugar de Exatamente. Quero controlar o meu meio, não é? quero controlar o meu meio e quero mais. E por vezes esse lugar do quero mais, da onde está vindo esse quero Isso mais? condiciona aquilo. É como se nós quiséssemos. Eu disse isto no outro dia também no episódio. É como se nós quiséssemos muito. Não, eu quero aquele apartamento assim, tal e qual, desenhá-lo assim. Mas quando nós largamos e soltamos essa imagem, vem se calhar uma casa na praia, uma vivenda, não é? Ou eu quero um amendoim, mas se tu soltares, vem uma fábrica de amendoins, não é? Sim. Mas isso é a dificuldade do ser Sim. humano, não é? Nós temos muita tendência a controlar as coisas, a querer prever, não é? Há um estado de segurança, mas que condiciona efetivamente muita coisa. Aliás, a vida toda. Queres continuar? Quero pegar um gancho que você está falando. Porque esse desejo todo de controle, ele surge do medo. Sim. Todos nós temos camadas de medo. E assim, para mim, nesses anos, né, eu venho tentando o máximo possível assim, cultivar cada vez um relacionamento mais íntimo com Deus mesmo. E eu já dei muitos nomes para não chamar de Deus. A vida, o universo, a consciência, o mistério. Por conta do dogma que a palavra carrega. Mas para mim, é uma força orquestradora, inteligente, amorosa e que está contemplando. Né? Que nem a gente foi andar no Parque do Monsanto esse final de semana, tá andando, contemplando, apreciando o que está acontecendo. Sem juízo, sem julgamento. E para mim a meditação, esse vazio, é um lugar onde eu
plugo nisso de volta. É uma oração para mim. Ok. É um lugar de, assim, como que eu levo minha mente lembrar que Deus existe. Lembrar que Deus existe. Sim, Que a gente esquece. Que a gente tá interessante. aqui todo dia fazendo um monte de coisas e tal, e a gente não se sente cuidado. Não se sente pertencente, se sente só, se sente isolado. Então a gente passa por todos esses tipos de angústia que são inerentes da experiência humana. O fato de ter um corpo e estar sozinho aqui dentro Sim. é inerente que eu vá viver tudo isso. Então, me ampara, e eu aprendi com as tradições também, que me ampara a reconhecer que tem algo que cuida. E sentir também, né? Não é só do intelecto, Sim. sentir. Sentires casa dentro de ti é tão importante, sabes? Sim. E é tão difícil às vezes, Sim, no mundo em que vivemos. sim. Quando tá falando do povo sufi, né, que eles fazem Sim. aquelas práticas, uma tradição que eu ainda não estudei tanto, não aprofundei tanto, mas quero, né? Porque são muitas coisas para ler, Claro. né, meu Deus. Mas eu quero me aprofundar um pouco mais, porque eles têm duas palavras que eu acho muito bonitas nessa prática especificamente, né? Do porquê que eles fazem esse tipo de... cultivam esses estados através da dança, através da respiração, através dos cantos, que colocam a mente deles nesse lugar, que é faná, que é o fanô, não sei a pronúncia correta, mas acredito que é isso, faná ou fanô, que é aniquilação do eu, ou seja, destruição do eu, que leva até Bacá, que é permanência em Deus. Uau, lindo. Então, através da aniquilação do senso de individualidade, através de eu reduzir os barulhos das minhas vontades pessoais, do meu ego, o que aparece como consequência é me manter cada vez mais em Deus. Uau. E tu no teu dia a dia, certamente também tens as tuas inquietações, as Claro. tuas inseguranças, não é? Existe certamente momentos em que tu. É importante nós adaptarmos ao momento presente, não é? Não oferecer resistência. E para mim esse é sempre o caminho, que muitas vezes é difícil, mas esse é o caminho. Tu tens essa capacidade, não é? De consciencializar que de facto, imagina, existe uma inquietação em que tu queres uma coisa, mas o momento presente está-te a pedir outra, e tu tens essa capacidade de ceder logo ao momento presente. Foi uma jornada de aprendizagem, foi construindo ao longo do tempo, porque eu acho que aquilo que cria um grande sofrimento à humanidade é esta resistência que nós enfrentamos, né? Com certeza, Constantemente. com certeza. Recentemente eu passei por alguns desafios, né? Algumas conversas desafiadoras que geram essas angústias todas no corpo, né? Às vezes naquele momento ali você não soube muito bem como lidar, como responder, como colocar, e cria desconfortos distintos que depois fica um monte de informação aqui. Aperta, muitas sensações diferentes. Ressecamento, aperto, embrulho, torção, muitas sensações diferentes. Curioso que o yoga, nos asanas, né, ajuda você a construir todas essas sensações para tu se familiarizar com elas. Então, quando isso fica ali, né, por exemplo, o momento presente tá por questões do meu ego, da minha identidade, pelo meu desafio, não consegui ver que era Deus ali acontecendo na minha frente. Exatamente. Não consegui ver o que estava me apresentando para eu entender naquele momento e resistir, reagir, briguei, que fosse. Fiquei com essa informação no corpo depois. O que me ajuda a soltar isso é o breathwork e a meditação. Ok. E aí Certo. isso vira insight, vira um perdão, vira entender o que foi o ponto que fiz mal ou que não compreendi. Então, nesse ponto que eu falo, que a importância, para mim hoje é isso, assim, eu preciso entender que é importante reservar tempo para isso. Certo. Reservar tempo para eu me entender, me investigar, me buscar, porque quanto mais eu faço isso, menos eu brigo com o mundo. Sim. E mais presente vives, não é? Porque quando nós não fazemos isso, nós entramos num piloto automático que perdemos essa conexão com o momento presente. Vivemos mesmo anestesiados da vida e nós sabemos quando estamos nesses estados. E muitas vezes nós sabotamos a nossa vida à procura desses estados constantemente, precisamente para não sentir. E aí entra Sim. o trauma. Sim. E eu acho que esta é a urgência do mundo neste momento, não é? Nós estamos a tomar consciência. A palavra trauma é uma palavra que me vem muitas vezes, não só por mim, mas porque eu sinto muito coletivamente
um trauma coletivo e eu acho que o caminho, portanto, o processo da cura vai ter que está aí nessa direção cada vez mais. Cadu, eu estou completamente fascinada com tudo o que tu estás a falar e não queria deixar também de falar sobre um tema que para mim tem tanto interesse e é tão simples, que é a atenção. O que é para ti a atenção? E quão importante é? O que é essa energia da atenção? Para mim, a atenção é o que a gente está falando aqui, é a presença e escuta. E até nesse ponto também eu vejo, tenho tido a oportunidade de ver assim que ainda tem longas caminhadas para fazer, que por vezes a escuta ela ainda é desafiadora, seja através dos julgamentos que você faz sobre a percepção, a visão de mundo, os Sim. interesses do outro. Porque acontece isso, né? Você começa a mudar, você se interessa por outras coisas e às vezes alguns outros assuntos, algumas outras coisas não te interessam mais tanto. Sim. Mas se por acasos da vida, né, você calhou de estar naquele mesmo espaço, não cabe você, né, fala assim, não, isso aqui não cabe, né? É amor, é conseguir ouvir. E por vezes eu recentemente tive uma experiência de ver que assim, nossa, isso aqui ainda está desafiador. Sim. Né? E será, assim, é normal, não é? Este é o nosso caminho, é por isso que estamos na Terra, não é? Sim, para aprender isso, é né? mesmo esse o processo de evolução. Tu usaste uma expressão que eu já não me lembro onde é que eu ouvi, que a atenção é nutrir com vida, não é? É pôr vida. Sim. E eu, quando olho, por exemplo, para o meu podcast e para a minha marca, o Somos Infinitos, foi algo que eu pus tanta atenção minha que neste momento, ou seja, eu vejo o reflexo da atenção daquilo que eu criei, porque eu pus tanta intenção de uma forma tão consistente, com tanta atenção dedicada, que neste momento eu vejo um projeto com muito amor e consistente e sólido, construído em pouco tempo. E talvez seja é um processo de materialização, a atenção, Super. não é? E é isso, é semear, é doar. Porque tudo, não existe nada que exista nesse mundo material que não tenha nascido disso. Que não tenha Isso passado aqui por aqui. nasceu da mente de alguém Exatamente. que decidiu materializar em forma. Isso aqui também, isso aqui também. Tudo isso nasceu em algum lugar dentro de alguém que pensou, vale a pena colocar minha vida nisso. E essa pessoa, então, dedica tempo, que é a substância que a gente possui, vida, Sim. coloca isso. E esse é o ponto, assim, né, de como isso é entrega, isso é rendição. Exatamente. Você falou sobre esse desafio, às vezes, de ter essa condição de entrega e rendição, e eu acho que não, tipo assim, todos nós, é por vezes a gente não reconhece o que a gente faz, mas na hora que a gente está lá se dedicando no trabalho, a gente está super na condição de entrega, né? A gente está doando a nossa vida para aquilo. Exatamente. A mesma coisa com a disciplina, que a disciplina também é uma palavra que a gente acha que eu não sou disciplinado, né? Ou se julga, eu já me julguei bastante. Assim, cara, eu não sou disciplinado, eu faço conteúdo no YouTube há 10 anos, toda semana, religiosamente. Consistentemente. Talvez eu não seja disciplinado para ir lá pra academia 3 vezes por semana, Sim. toda semana, tal. Tem algum desafio com aquilo ali ainda, mas com outras coisas eu sou super disciplinado. Claro. Então, Claro. é essa percepção, né, de si, né? E a atenção e a escuta, para mim, é isso, é colocar vida nas coisas. E por vezes a gente vai colocar a vida nas coisas só apreciando elas, sem fazer nada, que é o que a gente vai chamar de escuta. Escuta. Né? No momento que a gente abre espaço para que a vida possa ser, para que a vida possa acontecer no formato de fulano, no formato de ciclano, que seja, e aquilo ali é a vida se desenrolando e está sendo convocada a nossa atenção. Para quê? Para que a vida possa acontecer na nossa frente. Tal e qual. E como é que tu imaginas um mundo com pessoas muito mais libertas de trauma, muito mais libertas de feridas? Qual é que será o nosso máximo potencial? Eu acho que já tem bons experimentos acontecendo por aí que são interessantes de visitar. Eu acabei de sair de uma imersão com pessoas que trabalham com impacto regenerativo, com lideranças, várias pessoas aqui da Europa, foi super bacana. E a gente conversou bastante sobre community building, sobre regeneração. Sim. E pensar que tipo de iniciativas caminham nesse sentido. Para mim, não faz sentido, não existe falar sobre vida sustentável, regeneração, sem falar sobre o eu.
sem falar sobre o indivíduo. Porque se você, eu já vivi em algumas comunidades intencionais, ecovilas, já vivi em algumas, já passei por outras. Os desafios são todos os mesmos. Pessoas. Ok. São todos os mesmos. Ah, tem lá a questão financeira, a questão da água, a questão dos resíduos e tal, tudo isso, como a gente tem nas cidades também, tem isso, mas o que gera os desconfortos de fato, ou a inabilidade de solucionar os desafios, são pessoas e os atravessamentos de pessoas. Eu acredito que os grandes centros urbanos são muito difíceis de cultivar um estado de ser que facilite esse nosso estado de Sim. relaxamento por inúmeras questões, desde desconexão com a natureza, barulho, poluição, alimentação, estímulos, lazer, milhão de questões. Então, existem outras alternativas, existem centenas de comunidades intencionais. Aqui em Portugal tem uma que eu gostaria de visitar, que é Tameira, que é no Ok. norte de Portugal, que ela tem mais ou Não menos conheço. 40 anos de existência. Ou seja, tiveram filhos lá dentro, educaram seus filhos. Uau. É, Muito interessante. Como é que se chama? Tameira? Tameira, Ok. no norte de Portugal. Eu morei em uma durante um mês na Itália, chamada Damanhur, que também tem os seus 40 e Como é 45. que é esta experiência de morar em comunidade? Queres partilhar um bocadinho? Porque Claro. mesmo há pessoas que nos estão a ouvir que talvez não percebam bem. Claro. São vilarejos, vamos colocar assim, vilarejos que fazem o possível para se tornarem um pouco mais independentes do sistema. Então, tem obtenção de energia elétrica através de painel solar, Ok. cultiva seus próprios alimentos, né, em sua 90%. Autossustentável? Não é? Autossustentável, 90, 98% dos seus insumos tentam ser o máximo da região para poder se distanciar um pouco mais e criam uma bolha, criam um espaço ali que é uma forma de pensar que é diferente, né? São vilarejos. Se a gente for Sim, para o interior do Alentejo, claro. provavelmente também vão ter vilarejos que têm a sua forma de pensar, de tomar decisões e encontros da Sim. comunidade e tudo mais. Mas essas comunidades muitas vezes reúnem pessoas que já estão numa caminhada de autoconhecimento, ou então que cresceram profissionalmente na cidade, falaram assim, peraí que isso aqui não está me levando para um lugar que eu gostaria de educar meus filhos. Sim. E vai para outro lugar. Ok. Então, tem muitas aqui E na que foi o Europa. teu caso? Tu viveste na cidade e depois saíste, não é? No Rio? Sim, E saíste e voltaste. Ou sim, seja, sim. tu tiveste muito esse contraste, não é? Sim. Eu sou biólogo de formação. Ok. E fiz mestrado em engenharia ambiental e sempre me interessei por sustentabilidade. Fui especialista em sustentabilidade corporativa, trabalhei Ok. com ESG, GRI, coisas desse tipo, antes de fazer minha viagem pelo mundo. E quando eu decidi fazer uma viagem pelo mundo, eu já sabia que isso tudo existia e eu tive interesse de visitar. Então eu morei num centro holístico de formação de professores de yoga durante 8 meses na Nova Zelândia. Aí vivia em Ok. comunidade, né? Eu era voluntário lá. Eu era um dos 30 voluntários, aí já existiam mais umas outras 50 pessoas que moravam no espaço. Então era uma comunidade. Ok. A gente alimentava junto, tomava decisões junto, cozinhava junto, alimentos compartilhados, muitas coisas compartilhadas. É uma forma de pensar muito diferente. E que é uma forma de pensar mais similar do que você vai viver numa aldeia, por exemplo. Sim. Numa E aldeia quais é que foram as maiores diferenças que tu sentiste da cidade para lá? Ou seja, em termos da psique, emocionais e mesmo físicos, não é? O que é que tu sentias numa cidade que não sentias numa comunidade? menos solidão. Acho que esse é o ponto principal, assim. Existe irmandade. Eu sinto que nas cidades, muitas vezes a gente vive em vilarejos verticais que você não sabe o nome do vizinho. E além de não saber o nome do vizinho, às vezes, a gente adentra, por exemplo, adentra no elevador e ainda evita o contato. Então tem uma coisa muito errada aí. Porque a gente está reclamando da solidão e do individualismo. E ao mesmo tempo a gente não quer cultivar o coletivismo e se conhecer e estar junto, É verdade, é verdade. né? Eu no outro dia estava em Tomar, aliás, ontem, e estava a comentar com a Sara. Aliás, ela é que me disse isto, e é verdade, de que a diferença, uma grande diferença que nós sentimos, porque Tomar é uma vila e Lisboa é uma cidade, não é? É que aqui em Lisboa as pessoas até têm medo de serem abordadas ou de dizerem bom dia, sabe? Tomar Aqui em Lisboa, porque nós no outro dia estávamos num parque de estacionamento e queremos pedir ajuda a uma pessoa e dissemos, olha, desculpe, e a pessoa fugiu.
E nós, o que é que está a acontecer com o mundo, não é? Exato. Porque isto está a acontecer, é real. As pessoas, existe um estado de evitamento tão grande que eu acho que também tem muito a ver com as tecnologias. Nós vivemos isolados e desconectados do mundo cá fora. As redes sociais criam uma ilusão de que estamos conectados, mas não estamos. Sim, Nós não estamos envolvidos com a vida lá fora, não é? sim. E isto pode ter um grande impacto. E nas comunidades, se calhar também não havia tanto contacto com o mundo digital, não sei, suponho. Sim, não, Não é? tem, super. Tem? Muitas pessoas, sim. Pessoas que trabalham online, Ok, trabalham, ok. não trabalham ali dentro somente, né? Sim. Trabalham à distância e tal. Ok. Então tem tudo isso. Mas é isso, esse condicionamento da proteção e da autopreservação, ele é muito profundo. Eu aqui em Portugal, essa semana, eu sou do Rio de Janeiro, né? Então a gente também tem um nível de alerta que é um pouco diferente. Essa semana, final de semana, eu fui num forró que teve na Praça Eduardo VII. Uhum, sim, sim. E tava lá com duas amigas e tava cheio de coisas aqui, minhas aqui, bolsas e tudo mais. E a gente tava sentado lá das coisas. E eu tava conversando com ela, aí daqui a pouco veio um rapaz pro lado de cá chamar minha amiga pra dançar e conversar com ela. E veio um outro do lado de cá perguntar o que que era aquilo, o que que era dança e tudo mais. E eu olhei pros dois, me tirando a atenção das minhas bolsas, e eu ficava assim. Ok. Então existe um nível de suspeita que é muito arraigado do ambiente da cidade. E meu também, de ter Claro. sido criado numa cidade. Quando eu vivi nessas comunidades, Zero. zero. Perdi não sei o que. Não, fulano achou pra mim, pouco a pouco pega. Então, o nível de... A segurança, o acesso ao recurso, o acesso à alimentação, a confiança, você saber que você pode contar com o outro, que vai ter alguém para te ajudar. Exatamente. Tudo isso é a forma como, se você visitar uma comunidade tradicional, um vilarejo, uma aldeia indígena também, é uma família. É uma família de 300 pessoas. Entende? Por mais que fulano tenha briga com fulano, mas é uma grande família. E a forma de se relacionar é diferente. E eu acredito que essa é a maneira como a gente quer viver, sabe? Tem antropólogos, pesquisadores que vão dissertar sobre isso, sobre a gente não foi feito para viver em mais de 1000 pessoas juntas. É verdade. A gente não sim. sabe. Sim. Começa a gerar um monte de questões. E até nos centros urbanos a gente tem vários outros pontos, né? Que a gente começa a gerar uma centralização do capital em um determinado ponto, enquanto os recursos vêm todos das periferias, né? Então, alimento, água e tudo mais vem de longe. Aí as pessoas que estão com mais próximas geograficamente disso têm menos acesso a isso com qualidade. Tal e qual. Então, cria uma estrutura que não é eficiente, inteligente ou gera níveis e níveis de condicionamento e desarmonia para os seres humanos. Gera sofrimento. Sim, não tens qualidade de vida. Não no tens fundo. qualidade de Sim, vida. Sim. E aí você precisa de cada vez mais capital para poder sobreviver dentro do ecossistema que foi criado. Esse é o cenário de toda a megalópole, de toda essa grande cidade. E eu falo assim para meus amigos, né? Hoje um cara que eu admiro bastante é o Daniel, um rapaz que eu conheci, já convidei ele para trazer uma palestra na Escola do Fluxo. Ele é morador de uma ecovila na Bahia, no Brasil, em Piracanga, perto de Piracanga, né? Mora perto de Piracanga, ele não é de Piracanga. E ele... Daniel, se eu estiver contando alguma besteira sobre sua história, me perdão, mas vou falar o que eu lembro. Mas que eu admiro. Que eu falo assim, ele me contou que ele era engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal e ele trabalhou com empresas de agrotóxico, com coisas desse, durante muitos anos da vida dele, até ele ter um despertar espiritual e falar assim, meu trabalho é envenenar a terra. Uau. O meu trabalho é isso. Não, tem uma coisa muito errada aqui. E aí ele pegou todo o dinheiro dele, comprou um pedaço de terra no interior da Bahia, construiu uma casa lá para ele. Não tem geladeira, porque não quer ter geladeira. Não tem fogão, porque não quer ter fogão, quer fazer comida na lenha. Uau. Cultivou, plantou todos os alimentos lá, tem uma abundância de alimentos, tem um custo de vida menos de 100 euros Sim. por mês, muito baixo. Construiu um espaço para receber retiros de silêncio, retiros de meditação, compartilha isso com outras pessoas, ou seja, criou um ecossistema profundamente abundante, onde ele facilita que outras pessoas ganhem essa clareza de, tipo assim, o que eu estou fazendo. Enquanto ele tem um custo de vida muito baixo, vive em paz, feliz. Uau. Vida simples. Vida simples. Porque a gente não precisa de muito, a gente acha que a gente precisa de muito. Mas eu sinto que as comunidades que eu vivi,
aí fica mais nítido do quanto a gente não precisa de muita coisa, não. A gente, se tiver bom afeto, tiver afeto, Estamos tiver bem. tempo, tiver afeto, tempo, natureza à nossa volta, a gente já tá bem demais. É verdade, é bem verdade. Cadu, olha, antes de terminar, se tu pudesses recomendar um livro ao mundo, qual seria? Apenas um. O livro mais importante pra mim, assim, mais impactante pra mim, se chama Conversando com Deus, do autor Neil Donald Walsh. Exatamente. Que Grande pra mim é livro. um diálogo muito profundo, que me mexeu em lugares muito íntimos. E até hoje antes de vir pra cá pra Portugal, eu trouxe alguns pra dar. É o livro que eu dou pras É pessoas. fascinante. Em português é Conversas com Deus. Em Conversas brasileiro com Deus. deve ser Conversando com Deus, não é? Isso. É incrível esse livro. Já li 3 vezes. É Sim, lindo sim. mesmo. E se pudesses deixar uma mensagem ao mundo, e apenas uma? Acho que uma mensagem que eu gostaria de deixar pro mundo é... confiar um pouco mais. Dê o nome que a gente quiser dar, mas são infinitas formas de manifestação desse nome. Mas confiar um pouco mais. Obrigada, porque eu recebi essa mensagem para mim também. Foi muito boa esta conversa, super enriquecedora. Acho que és uma pessoa super inspiradora e parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, você também. Obrigado pelo convite. Adorei o papo. Obrigada. Muito bom. Eu também. Obrigada, Cadu. Gratidão. Boa. Eu não sei quanto tempo passou, entretanto.